E olha, hoje recebemos aqui no Central de Notícias o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Boa tarde, Carlos Gilberto. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pela sua presença aqui estreando no Central de Notícias. Deputado, essa caminhada teve uma adesão muito significativa, ainda mais considerando as condições de tempo, 18 mil pessoas só em Brasília, fora as que acompanharam o Nicolas durante essa caminhada, saindo do interior de Minas e se dirigindo à capital federal. Isso no momento em que a direita está muito dividida, está fragmentada. E a gente viu alguns episódios, assim, nas últimas semanas, nas redes sociais, briga, né, que opõe Michele, Tarcísio, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o simbolismo dessa manifestação do Nicolas? E que, curiosamente, não tem a participação de nenhum desses personagens. A Michele falou antes, mas não estava ali no centro do encontro, no final. Tarcísio não participou, o Flávio Bolsonaro está num giro internacional e, de repente, vem esse deputado federal mais votado em 2022 e consegue reunir essa verdadeira multidão. Nicolas, de alguma forma, é o herdeiro desse bolsonarismo porque é ele que está levando gente para as ruas. Boa tarde, Amanda. Boa tarde ao SBT News. Obrigado pelo espaço. Basília. A toda a equipe de comunicação da SBT News, obrigado pela oportunidade. Olha, veja só, precisamos primeiro não brigar com as imagens. Eu analisei atentamente a reportagem, não sei se o colaborador do SBT News estava lá ontem, eu estive acompanhando a caminhada desde Cristalina até a Praça do Cruzeiro, em Brasília, caminhamos mais de 100 quilômetros. O deputado Nicolas, que foi o líder da manifestação, esteve desde o início. E ele não fez isso para apoio político, querer aparecer, querer like, não, de forma alguma. Até porque ele já tinha a sua reeleição muito tranquila. Ele é o parlamentar mais influente da nossa bancada e da Câmara dos Deputados, disparadamente. Essas questões de especulações, Amanda, é totalmente normal nesse momento, até abril, que é a data prevista para quem ocupa cargo executivo renunciar, como também até as convenções. A Michelle apoiou nas redes sociais, estava lá ontem na concentração, o Eduardo lá dos Estados Unidos apoiou, o Carlos Bolsonaro caminhou conosco por vários momentos, só o presidente Bolsonaro que não apoiou porque está preso de forma ilegal e inconstitucional. O devido processo legal é que diz isso, não sou eu porque sou o líder da oposição. Pois bem, ontem não tinha 18 mil pessoas, tinha muito mais de 100 mil pessoas. É impressionante o que a USP faz com os números. Já ficou desacreditada a USP, Amanda, por diversas vezes, por conta disso, de brigar com as imagens. Hoje, com o advento das redes sociais, por isso que Lula e o PT querem censurar tanto a população brasileira, para estar só falando uma versão e a outra parte não ter espaço para poder falar o que verdadeiramente aconteceu. Ontem tinha milhares de pessoas, Amanda, foi impressionante. Eu que caminhei desde Goiás, as pessoas ajudando, e olha que estamos de licença, ou melhor, de recesso parlamentar, suspendemos para acompanhar o deputado Nicolas nessa caminhada. Foi um sucesso absoluto e ela não foi encerrada por conta do raio. E o raio é a questão da natureza, como já aconteceu em estádio de futebol, já aconteceu em casamentos, já aconteceu em várias festividades, porque é a natureza, a gente não escolhe a natureza. O que me surpreendeu negativamente foi alguns setores, infelizmente, só dar atenção, Amanda, a esse fato do raio e não da magnitude do evento, debaixo de uma chuva. A senhora, como conhece Brasília, ontem foi um dilúvio que caiu. Mas tenho certeza absoluta que foi um sucesso e a união do povo brasileiro para derrotarmos o PT, para acabarmos com essa tirania, a ditadura judiciária, está bem próxima, se Deus permitir. Deputado, vou passar a próxima pergunta para Basília Rodrigues, que marcou essa entrevista para a gente. Basília, boa tarde, prazer recebê-la, querida. Amanda, obrigada pelo espaço sempre aqui no Central de Notícias. Obrigada, líder, por ter aceitado o nosso convite. Eu quero saber o calendário aí, expectativas de outras manifestações, outros protestos, enfim, que vocês tendem a organizar ou marcar para os próximos meses, já que a gente está no ano eleitoral. E também saber como é que é feita essa organização, levando em consideração que é mega popular você reunir tantas pessoas assim nas ruas, a mercê
de qualquer adversidade, inclusive climática, seja fazendo chuva ou fazendo sol. A gente está falando de vidas, né? Das pessoas que estão seguindo, claro, por livre e espontânea vontade, mas ouvindo o chamado de lideranças políticas. Os senhores tomam conta disso também? Como é que é feita a organização desse ponto de vista, para além da logística, mas o cuidado com as pessoas que estarão lá? Então, acho que são duas perguntas dentro de uma. Quais cuidados os senhores tomaram em relação a esta manifestação que terminou ontem e vem novas manifestações por aí? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Basília. Satisfação imensa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu lhe acompanho já há bastante tempo. Basília, veja só. Eu quero primeiro aqui agradecer à Polícia Militar do Estado de Goiás, que deu todo o suporte necessário. Foram centenas de policiais para garantir a vida das pessoas que estavam caminhando, as centenas na BR-040, que ligou o Estado de Goiás ao Estado de Brasília. Então, primeiro quero agradecer o Corpo de Bombeiro Militar, todo o trânsito, a parte do trânsito das cidades. Essas pessoas foram fundamentais para o evento ocorrer de forma sem nenhuma grande repercussão negativa, com exceção do raio, que obviamente da natureza a gente não tem como controlar, como todos sabem. Então, o deputado Nicolas, com a sua equipe, fez o chamamento, os demais parlamentares também fizeram o chamamento, e foi só aumentando o número de pessoas. E a cada vez que aumentava o número de pessoas, também eu quero aqui agradecer à Polícia Rodoviária Federal, que fez toda a segurança na parte da BR, unida com a Polícia Militar do Estado de Goiás, como também as guardas municipais. Eu destaquei a Polícia Militar, Basília, porque foi um número significativo. Agradeço também aqui publicamente o governador Caiado, que deu toda a atenção. E não tinha como acontecer nenhum tipo de ocorrência, Basília, porque foi muito seguro. A polícia no acostamento, seguindo conosco a pé, trocava as guarnições, a Polícia Rodoviária Federal também ajudando, viatura do bombeiro, deram todo o aparato logístico, porque a população que estava manifestando de forma livre e democrática, como determina a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, tão desrespeitada, Basília, pela Suprema Corte. Isso aqui já é unânime. Todos os meios de comunicação já sabem que a Suprema Corte ultrapassou todos os limites, já estão censurando a imprensa brasileira. Isso é de uma gravidade enorme. Veja só, estão pegando as provas da Polícia Federal, que com base na Constituição, artigo 144, parágrafo 1º, tem o dever constitucional de fazer a investigação, e querendo colocar essas provas, Basília e Amanda, lá no STF. Isso é de uma gravidade enorme. Então, a população, por conta dessas ações, foi para as ruas, acompanhou o deputado Nicolas e os demais parlamentares, graças a Deus, com exceção do raio, que é uma questão da natureza, mas ações provocadas pelo homem, não teve nenhuma ocorrência. Nosso analista Eduardo Gaia também tem uma pergunta para o senhor. Líder, boa tarde, obrigado pela entrevista. Também queria falar um pouco sobre o saldo político do ponto de vista do que vai acontecer daqui para frente, porque é muito improvável que mesmo com essa pressão, um movimento que tenha sido bem sucedido ou não ontem, o Supremo Tribunal Federal vá fazer qualquer tipo de recuo nesse assunto da trama golpista, pelo menos. Os senhores esperam recuos em outras áreas, por exemplo, essa pressão que está sendo feita sobre o ministro Dias Toffoli para sair da relatoria do caso do Banco Master, ou seja, o senhor entende que o Supremo Tribunal Federal pode desinchar um pouco nas suas atribuições? E já complemento, que medidas práticas dentro do Congresso a oposição pretende tomar daqui para frente, para além dessa mobilização nas ruas, que pelo menos dentro do Supremo Tribunal Federal, nesse assunto da trama golpista, tende a ter pouco impacto, líder? Excelente, eu peço permissão para responder a segunda pergunta de Basília, que é com relação às próximas manifestações, e já encaixa na sua pergunta também. Não temos os meios de ação ainda na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, porque não temos maioria. É importante que a população entenda isso. A oposição representa aproximadamente 100 a 120 parlamentares, dependendo da votação, e de 20 a 30 senadores, dependendo da votação. Então, essa é a questão de efeito prático. Para termos meios de ação, precisamos de mais cadeira no Congresso Nacional, para essas pessoas poderem resgatar o Estado Democrático de Direito, usurpado pela Suprema Corte de forma ilegal, de forma inconstitucional. Como eu falei anteriormente, hoje ninguém mais aguenta os abusos da Suprema Corte.
nem mesmo a própria esquerda. E eu converso com vários parlamentares. Eu cheguei à liderança da oposição por ter um bom relacionamento com todos na Câmara dos Deputados. Eu converso com todos. Eles não falam publicamente, mas eles sentem que tem muito abuso e que tem muitas prerrogativas usurpadas por parte da Suprema Corte. Por conta disso, está esse desgaste na relação institucional da República Federativa do Brasil, que os poderes não estão funcionando adequadamente, porque o Congresso Nacional representa a vontade da maioria do povo brasileiro, diferentemente do Executivo, porque sempre vai ter uma população que não concorda com o Executivo, o chefe de plantão atual. Então, veja só, é importante deixar claro que não houve trama golpista. Isso aí é uma falácia por parte da Suprema Corte, que não deveria julgar esses casos, eles não têm competência para isso. Tem sim o juiz natural, quem está dizendo isso não sou eu, é o devido processo legal, com exceção do artigo 43 interno da Suprema Corte, que se o crime ocorrer dentro da Suprema Corte, as pessoas que cometeram o crime dentro da Suprema Corte serão investigadas pela Suprema Corte, que não foi o caso daquele conjunto de pessoas, em mais de 2.000, que foram presas de forma ilegal no dia 9. Então, essa questão de narrativa de trama golpista foi uma narrativa criada pela Suprema Corte de forma maciça, porque é um crime impossível. Essas pessoas não tinham como cometer aquele crime. Porque para se dar um golpe, não sei o que estou dizendo, a história prova isso, tem que ter um líder, tem que ter armas. Não existe nenhum governo que caiu sem armas. Isso aí a história prova. Então, nós teremos esses meios de ações para buscarmos mais cadeiras, principalmente nessas eleições. E o nosso primeiro momento agora de embate com o governo é para derrubarmos o veto da redução de penas, conhecido popularmente por dosimetria. Nós iremos trabalhar para conseguirmos e construirmos essa maioria absoluta que precisamos na Câmara dos Deputados com 257 votos e no Senado Federal com 41 votos. Líder, muito obrigada por essa entrevista. Volte sempre ao Central de Notícias. Uma boa tarde para o senhor. Mas, Amanda, eu pensei que a senhora ia fazer mais perguntas, Amanda. O senhor quer mais uma? Tá bom. Vamos fechar com mais uma, então. Eu tinha uma mesmo no gatilho, porque falta pouco tempo para terminar nosso programa. Mais uma rápida, eu respondo rápido. Líder, que é importante. Essa pauta do impeachment de ministros do Supremo será uma bandeira da campanha política da direita? É a esse ponto que vocês querem chegar a partir de 2027? Eu acho, Amanda, que não deve nem ser da direita, deve ser do Congresso, da população brasileira, porque ninguém aguenta mais, Amanda. Não é normal você ver o que os ministros estão fazendo. Em especial agora o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, que é o recordista de impeachment. Então a população brasileira quer o impeachment. Os próprios ministros da Suprema Corte não conseguem mais passar pano para os próprios ministros da Suprema Corte. A senhora observa agora o ministro Fachin falando em código de conduta. Ora, Amanda, eles não cumprem a Constituição, vão cumprir código de conduta. E o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio de Mello, até ele mesmo, que nós sabemos que quem indicou ele foi Collor de Mello, lá em 1989, ou foi em 91, afirmou que precisa ter impeachment para restabelecermos o Estado democrático de direito e as garantias constitucionais. Ô, líder, mas já fica o convite para o senhor voltar, que realmente a gente tem aqui, olha, tempo apertadíssimo, a gente tem mais alguns temas que precisam entrar e só temos mais 20 minutos de Central de Notícias, mas pode ter certeza que teremos muito o que discutir durante esse ano de 2026, então já fica o convite para a volta, ficamos em contato, viu? Muito obrigado, Amanda, a Basília e a todos da sua bancada. Bom trabalho para todos vocês e uma excelente semana.